Senhoras e senhores, boa noite. Nesse momento, nós vamos dar início à nossa audiência pública, promovida pelo Poder Legislativo de Guaraniaçu, com a finalidade de debater os problemas enfrentados pela população local em torno da prestação de serviços de telefonia, especialmente telefonia móvel, que tem gerado inúmeras reclamações há pelo menos 2 anos. Inicialmente, para darmos início aos nossos trabalhos, passamos para a composição da mesa de honra. Convidamos para tomar assento ao seu lugar à mesa o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, o vereador José Ivomir de Oliveira. Também convidamos para fazer parte da mesa o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Osmário de Lima Portela. Convidamos também para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Taylor Santana da Silva. Representando a juíza da comarca de Guaraniaçu, doutora Regiane Tonetti dos Santos, convidamos a assessora Gabriela Gesbic para fazer parte da mesa. Convidamos o vereador e vice-presidente da mesa, vereador Almir Santin. Convidamos o primeiro secretário da mesa, vereador Euclides Marcelino. Chamamos também a vereadora Edi Sandri, segunda secretária da mesa. Convidamos para fazer parte da mesa o vereador Carlos Roberto Ferreira. Também convidamos para fazer parte da mesa de trabalho o vereador Gustavo Moraes. Convidamos também o vereador Leandro Rigo. Convidamos também o vereador Marcelo Corona. Os senhores podem tomar assento aos seus lugares. Gostaríamos também de registrar a presença nesta audiência pública do vice-prefeito, o senhor José Aparecido Gracioso, o secretário de Obras, senhor Gabriel, a senhora Cristiane Zaniolo, vice-presidente da OAB, subseção de Laranjeiras do Sul, o senhor Valcir Guarda, representando o Rotary, o senhor Eloy Cassol, presidente do Sindicato Patronal de Guaraniaçu, o senhor Loreci, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor Neuci, representante do Clube da Terceira Idade, e também agradecemos a presença dos demais pessoas que estão participando dessa audiência pública. Passamos nesse instante a palavra ao presidente e vereador José Ivomir de Oliveira para fazer a abertura dessa audiência e dar sequência aos trabalhos. Boa noite, senhor prefeito, senhor promotor, senhores vereadores, representante da juíza, as demais pessoas aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse momento, declaro aberta a audiência pública para debatermos sobre o serviço de telefonia no município de Guaraniaçu. Agradecemos a presença das autoridades aqui presentes, dos representantes do segmento da sociedade, como sindicatos, associações comerciais
e populações em geral. Para darmos início, passamos a palavra ao senhor promotor de justiça, Dr. Taylor, para fazer a sua explanação inicial. Bom, muito obrigado. Vocês me ouvem bem aí do fundo, né? Tá, então dá para falar baixo. Então agradeço pela presença de todos, pela presença de todas. Acho que é um momento bastante, embora indesejado, né? Um momento bastante importante na nossa rotina aqui do município, da comarca aqui de Guaraniaçu. É importante nós nos juntarmos, nós nos reunirmos num ambiente plural, num ambiente democrático, em que estão os representantes da população como um todo, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, sociedade civil, para que a gente possa realizar essa audiência pública para subsidiar até mesmo eventuais intervenções que se mostrem necessárias nessa situação, nessa questão que envolve o déficit do sinal de telefonia aqui no nosso município. Então, como o próprio nome fala, acho que hoje é muito mais um momento de ouvir vocês, de ouvir os representantes em geral da sociedade civil, a fim de que a gente possa constatar, juntar subsídios para uma intervenção coletiva e não por simples ações individuais, não que as ações individuais não tenham a sua importância, mas elas têm um cunho muito mais indenizatório do que propriamente a gente identificar o problema que assola a sociedade como um todo. Então, agradeço a presença mais uma vez, agradeço pela compreensão da Câmara, da Prefeitura em nos receber aqui no ambiente e após essa gravação dos áudios, dos vídeos dessa sessão, nós vamos fomentar, então, o debate com os demais órgãos públicos que podem, porventura, intervir nessa situação. Aqui já temos, então, Ministério Público, representantes do Judiciário, representantes do Legislativo, representantes do Executivo, mas também existem outros órgãos que têm legitimidade, que têm capacidade democrática para intervir no caso, como a Anatel, como o Procon, como eventualmente o Ministério Público Federal. Então, o que eu peço para os senhores, peço para as senhoras, na medida do possível, com a representatividade que cada um tem, associação comercial, vereadores, prefeito, demais cidadãos interessados aqui, saúde, polícia, SAMU, se eu estiver esquecendo de alguém, nós tivemos a reunião na promotoria, que eu recebi cerca de 10, 15 pessoas, e é importante que cada um, dentro da sua área de atuação, cada um dentro da sua área de intervenção, faça uso da palavra. Eu fiz um roteiro aqui com a Câmara de Vereadores que nós entabulamos, de cada um falar no máximo 5 minutos, até para não ficar cansativo, não ficar enfadonho, mas que quem for falar, quem for representar um determinado segmento da sociedade, identifique, olha, eu sou representante da associação comercial, o prejuízo que eu estou tendo é tal prejuízo. A operadora que eu uso, ou que eu sei que a maioria dos representantes utiliza, é tal. Bom, eu sou representante do SAMU. SAMU, nós estamos na beira da 277, que é uma rodovia extremamente perigosa. Semana sim, semana não, nós fizemos, infelizmente, no Judiciário, no Ministério Público, audiências que envolvem acidentes, muitas vezes acidentes fatais, e no caminho que nós fizemos de Cascavel para cá, o pior caminho, o pior trecho que nós temos é o de Guaraniaçu. Então, como que o SAMU vai atender as pessoas? Pessoal da saúde, como que a ambulância do município vai se deslocar até determinado local da nossa cidade se não tem sinal? Pessoal da polícia, a pessoa está numa situação de urgência, numa situação de emergência, está na iminência de ser assaltado ou acabou de sofrer uma situação de violência doméstica. Vai tentar ligar para a polícia, não tem sinal. Então, acho que é importante, todos nós, como pessoas, como cidadãos que residem no município de Guaraniaçu e que têm uma representatividade,
dentro da sua área de trabalho, da sua área em que investe na cidade, em que investe no município, em que de fato transfere parte dos seus ganhos justamente para ter um serviço de telefonia de qualidade, é importante que agora também a gente tenha essa contrapartida. Então, por isso, nós estamos aqui ouvindo vocês, querendo saber o que nós podemos fazer por vocês numa tutela coletiva. Porque como eu disse, se nós ficarmos na questão da ação individual, Marcelo ajuiza uma ação porque ele está com problema. Tá bom, ele pode ter uma indenização. Mas isso vai resolver nos problemas? Não vai resolver. Tu vai sair na rua, vai continuar sem sinal. Rigo, tá com problema lá individual. Ah, tive um problema porque na minha empresa perdi 1 cliente, 2 clientes, 10 clientes. Tá, mas vai indenizar, mas jamais vai ser a indenização do que tu perdeu efetivamente. E ao mesmo tempo nós continuamos com o déficit de sinal. Então peço a vocês que façam o uso da palavra com a sua representatividade, que digam quem representa, que diga a empresa que está sem o sinal, para que, de posse dessas informações obtidas aqui na audiência pública, nós possamos instar as demais autoridades que podem atuar nesse caso para fazer o que é de direito, para fazer o que tem que ser feito e, eventualmente, persistindo uma inércia das empresas, persistindo uma inércia da Anatel, persistindo uma inércia de quem tem que fiscalizar e não está fiscalizando, de quem tem que atuar e não está atuando, eventualmente ajuizar as ações que se afigurem necessárias, tá bom? Então, como o próprio nome fala, audiência. Nós viemos aqui para ouvir vocês, para saber o que está prejudicando vocês, quem que está prejudicando, o prejuízo que nós estamos tendo. Eu sei porque eu resido aqui como vocês, tá? Mas é importante que para eu ajuizar uma ação, para eu tentar fazer uma medida no extrajudicial, não basta o prejuízo que eu estou tendo, que o prefeito está tendo, que o vereador está tendo. A gente precisa identificar o prejuízo que a coletividade como um todo está tendo. Então, dito isso, abrimos os trabalhos. Acho que começamos o uso da palavra pelo prefeito, pelos vereadores que quiserem fazer uso, e depois já passamos para os representantes locais. A presidência do senhor, fica à vontade. Obrigado pela colocação, senhor promotor. Quero aqui agradecer o presidente da Associação Comercial, Matheus Camana, representante da PM, o custódio, seu colega lá, representar o sargento Ribeiro, seu Eloy Cassol, presidente do Sindicato Patronal, ex-vice-prefeito de Guaraniaçu, senhor Luiz Moraes, ex-prefeito de Guaraniaçu, Valcir Guarda, presidente do Rotarate e membro da Cassiopar. Quero agora passar a palavra para o nosso prefeito municipal, senhor Osmário Portela. Boa noite a todos. Parabenizar pela iniciativa, conforme já devidamente explanado aqui pelo Dr. Taylor, nosso promotor aqui da comarca. Muito importante a participação da sociedade organizada como um todo. Acho que não foi citado aqui, mas a gente percebe que tem aqui a Ordem dos Advogados do Brasil aqui, também fazendo parte desse evento. É extremamente importante também, faço questão aqui de registrar a presença da imprensa, que desenvolve um papel preponderante, importante, em qualquer ação de interesse coletivo. E enquanto Poder Executivo, me coloco à disposição de toda a comunidade, se necessário for, Dr. Taylor, para coleta de assinaturas, se for o caso. Estamos aí à disposição. A gente veio também para as mesmas angústias que vocês todos têm, as mesmas que o Poder Executivo também tem. Tudo isso mencionado pelo promotor, principalmente quando o caso de emergência, com ambulância, conselho tutelar, quando está no exercício do seu trabalho e não consegue ser alcançado porque não funciona. Seria isso aí, obrigado. Obrigado, prefeito. Passamos a palavra aos vereadores. Vamos seguir a linha daqui para lá. Passamos para a dona... Bom, vamos usar a palavra primeiro a representante da juíza, senhora
Gabriela. Não? Não. Tudo bem, então vamos ao vosso vice-presidente, vereador Almir Santin. Quero aqui dar boa noite a todos que estão na mesa, as pessoas aqui presentes. E para ser breve, né, as pessoas já nominadas não vamos nominar, mas sim passar pelos problemas que temos sobre a telefonia e internet aqui em Guaraniaçu. Primeiro, pelo maior problema, a telefonia móvel, né? A Câmara aqui, eu sou a pessoa que estou mais tempo aqui dentro e faz mais de 15 anos que sempre, a pedido da população, nós fizemos ofícios para a Anatel, para a TIM, para a Claro, para todas as empresas da má qualidade. E nos responde que está tudo dentro do normal. Eu vou falar da onde eu trabalho, né, que é o Sindicato Rural. Hoje mesmo, por 3 vezes, estamos fazendo os ITRs, que é neste mês, por 3 vezes a internet parou por má qualidade da internet aqui em Guaraniaçu, né? Aí tu manda mensagens via celular, demora para essa mensagem chegar. E eu, com o celular, com a capacidade que tem na internet dele, se eu estou em Cascavel, o download das mensagens que eu recebo é muito mais rápido do que quando eu estou aqui em Guaraniaçu. Isso é a diferença, né? Talvez a pessoa fale, mas depende da capacidade do teu celular. Não, meu celular, se estiver lá em Cascavel, o download das mensagens é muito mais rápido do que quando estou aqui em Guaraniaçu. Então, nós cansados de tanto mandar esses ofícios e receber ofícios dessas empresas que está tudo normal. Nós fomos no Ministério Público a semana passada, muito bem recebido pelo promotor, e resolvemos fazer essa audiência pública. Então, obrigado pela presença de todos, e é a hora de vocês usar a palavra e falar dos problemas que vocês têm com a internet, igual nós temos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Almir Santin. Passando a palavra ao vereador Rigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao promotor, ao nosso prefeito Osmar Portela e a todos vocês que fazem presente aqui hoje e quem está acompanhando nós pelas mídias sociais. Esse problema não é só meu, não é só de uma pessoa, igual o promotor falou, é problema de todos. A gente está falando hoje da questão da telefonia celular, mas também problema com a Copel. Eu resido na área rural, hoje mesmo não tinha energia lá. Então, são diversos problemas que a gente tem, né? Principalmente o pessoal do interior aí. Eu vou falar pela minha classe lá, que a gente é suinicultor. Hoje, para você fazer um pedido de ração, para você fazer um alojamento ou um carregamento, é tua via aplicativo. Então, sem internet não tem como fazer, dificulta muito. E hoje a gente está aqui para ouvir vocês e falar quanto o legislativo está à disposição de todos vocês, o que ele puder ajudar. Passa a palavra ao vereador Marcelo. Boa noite, senhoras e senhores, público aqui presente, as autoridades aqui já nominadas na mesa, meus colegas vereadores, senhor promotor de justiça, prefeito, enfim, todos que estão aqui conosco, representantes de classe e a população em geral que nos prestigia nesta noite, mas só não nos prestigia como prestigiam a vocês mesmos que estão, a meu exemplo, a exemplo de cada um de nós, estamos indignados com o que está acontecendo em relação à telefonia. Como já foi dito aqui, hoje tudo depende do telefone, não é verdade? Todo mundo tem um celular, todo mundo depende do celular, especialmente hospitais, as empresas, o doutor Taylor falou em relação ao SAMU, enfim, todo mundo precisa do telefone. E aqui em Guaraniaçu já chegou a ficar 3 dias sem funcionar a operadora. Então você imagina uma cidade inteira depende de uma operadora de telefonia e ficar 3 dias sem funcionar. E aí você entra em contato, tenta entrar em contato, está tudo certo. Tem lá a planilha, diz que Guaraniaçu está 100% sem nenhum tipo de problema. Então a presença de vocês aqui é a demonstração clara de que nós estamos descontentes. Agora, como já foi dito aqui pela mesa, uma pessoa tem uma força. 10 pessoas têm força.
mais 500, 600 mil, uma cidade inteira, tem muito mais força e dá condição para que as autoridades possam trabalhar. Porque se vocês não estivessem aqui hoje, o que o Dr. Taylor poderia fazer? O que nós, vereadores, estaríamos fazendo aqui, o prefeito e vocês que estão aqui hoje? Então, parabéns, estamos dando hoje uma grande demonstração de que estamos infelizes, descontentes, e a gente tem que demonstrar isso e buscar solução. Obrigado. Passo a palavra ao nosso secretário, vereador Euclides. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos colegas da mesa. Agradecer primeiramente ao doutor aqui por ceder um espaço do seu tempo aí e estar aqui para atender esse grito de socorro da população que vem sofrendo diante dessa condição que é a nossa telefonia aí, né? Muitas vezes fomos alcançados, como sempre uso aqui a palavra, por vocês para que a gente tomasse uma atitude. Tomamos e enviamos ofícios, como vocês puderam ver, o nosso secretário que trouxe antes aqui e demonstrou aqui para o doutor. Algumas dessas respostas até veio algumas meia marota lá da TIM. Então a gente acabou tomando outras atitudes e uma dessas foi estar convocando essa audiência para que cada um diga o que de fato vem acontecendo, o problema que está tendo na sua empresa. Hoje, como o vereador Rigo falou sobre a questão de rações, eu faço parte de uma empresa de rações, representação comercial e assessoria. E o primeiro contato com o produtor, com o cliente, é telefone. Então, precisa você estar fazendo pedidos. Hoje eu estive até na região de Espigão Alto do Iguaçu e parece que é só aqui mesmo, gente, que o trem não funciona, viu? Infelizmente, e olha a distância que eu estava, a localização, a altitude, né? E nós, por sermos a cidade mais alta do nível do mar, é até uma certa vergonha não se ter esse atendimento e essas antenas aí que tanto tem. Numa das respostas nossa foi sobre a questão que estava tudo ok, mas a gente sabia de depoimentos de pessoas que tinham tido algumas coisas aí em relação a até furtos de baterias, enfim. Infelizmente, o vandalismo também existe e nos prejudica, mas diante disso eles responderam que estava tudo bem e todo mundo sabe que não é assim que funciona. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado por você que recebeu as nossas mensagens, que olhou lá nas nossas redes sociais, transferiu para outra pessoa. Isso é muito bom, o poder faz a força e a união faz muito mais. Obrigado por vocês estarem aqui, terem se disponibilizado. Vejo aqui, está aqui o meu amigo Ronivan Cassol, que saiu lá do Bandeira, está aí presente, cansado, né, Ronivan? Mas veio fazer presença aí. Muito obrigado, viu? Isso é muito importante. E assim aos demais também estendo o meu muito obrigado por vocês terem atendido esse grito de socorro que nós, como representante de vocês, estamos tomando e contando com vocês para juntos podermos mais. Obrigado. Passo a palavra à nossa vereadora Eide, segunda secretária dessa mesa. Quero cumprimentar a mesa já nominada, a cada um de vocês que estão aqui hoje. A gente fica feliz quando a população comparece e dá para ver que estão todos preocupados e todos com o mesmo problema nosso. Nós, como representante do povo, não passa um dia que não receba, ou quando consegue mandar uma mensagem, né? Ou quando a gente encontra na rua, uma reclamação. Mas o que vocês estão fazendo? A gente se sente impotente também. Como o colega falou, foi feito vários ofícios, recebemos até umas respostas dizendo que não era tudo isso que a gente estava mandando, porque eram poucas reclamações. Teve uma das respostas que até falaram que não tinha reclamações e que a telefonia não estava funcionando aqui. E vocês sabem que não é verdade, e não é de hoje. Isso já vem há muito tempo. Tenho recebido relato, assim como os colegas que a gente sempre conversa também receberam, de pessoas que perderam até oportunidade de emprego, de marcar consulta, de receber um retorno, coisas importantes para a sua vida, até para a sua saúde. Mensagem de coisas, até tragédias de parentes que demorou para chegar, porque não conseguia falar, porque
tem dias que realmente a gente não consegue se comunicar. E quem mora no interior está tendo mais dificuldades ainda. Essa semana mesmo, eu precisava dar um recado urgente para os meus pais que moram no interior, tive que ir até lá, porque eu não consegui falar com eles lá. Ligação sem chance, né? Então, assim, parabéns a cada um que está aqui. Mostra que vocês estão preocupados, sim, com o nosso município. E dizer, podem contar com nós, aqui quanto Câmara, no que for preciso, a gente está à disposição para estar indo atrás, para estar correndo junto com vocês para resolver esse problema aí, que isso não pode acontecer mais, né? Obrigado, vereadora Ede. Passa a palavra ao vereador Gustavo Moraes. Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito, colegas vereadores, doutor Taylor. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que deixaram os seus lares para estar aqui hoje reclamando desse problema que há muito tempo a população vem nos procurando, nos cobrando, todos nós vereadores, e procurando uma alternativa, uma solução para esse grave problema que nós sofremos. Isso não é só uma questão financeira, como falamos hoje na rádio, é uma questão de saúde, é uma questão de segurança do nosso município. Porque tem dias, infelizmente, que não é novidade para vocês, que a TIM ou qualquer uma das outras operadoras, infelizmente, não funciona. Então, o nosso município está tendo prejuízo financeiro, está tendo vários prejuízos financeiros, está tendo o pessoal do SAMU, doutor, era para ter vindo. Só que lá eles têm que pedir uma autorização para vir falar, tem todo um trâmite. E eles vão mandar um relatório deles, da dificuldade que eles estão passando por causa de não estar funcionando o celular para tentar ajudar. Então pediram desculpa porque tinha que vir uma autorização de cima e não puderam se fazer presente. Mas eu quero hoje falar aqui não como vereador. Como vereador, foi mandado por essa casa aqui mais do que um ofício para a Anatel, para a TIM, para todos que nós podíamos ter encaminhado. E as respostas foram as mais absurdas possível, de que está tudo certo e assim por diante. Mas eu quero falar assim como empresário dessa cidade, que estamos sendo lesados. Não só eu. Até tudo isso se começou depois de uma janta que nós estávamos com o Maico, com o Treviso, o Samuel, não lembro mais alguém, o Alcir de Oliveira, o meu sócio, estava indignado naquele dia. Porque era mais um serviço, doutor, como foi falado para o senhor naquele dia, que nós estávamos perdendo. E ele falou, não é possível que o nosso município, ninguém pode fazer nada, Gustavo. Falei, mas nós como vereador já fizemos. Aí marcamos uma reunião com o doutor. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, nos atendeu prontamente, o qual sugeriu para nós fazer essa audiência pública aqui hoje, para dar andamento dos seus trâmites lá, de fazer um processo para cobrar diferente. Porque, infelizmente, nós, enquanto políticos, muitas vezes a gente acha que tem uma força gigante, mas não temos muitas vezes. Não era uma questão que simplesmente o prefeito podia ter ligado e resolvido, porque eu tenho certeza que se fosse isso, teria feito. Aqui por essa casa foi mandado vários ofícios e, infelizmente, nada. Então, acredito e torço muito de que com vocês aqui hoje, o doutor vai poder fazer uma ação bem baseada e nós, em breve, vamos ter, Paulo, um problema resolvido no nosso município. Seria isso, muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Carlão do Guaporé. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e cumprimentar a mesa aqui já com os nomes mencionados e agradecer ao Dr. Taylor pela iniciativa. Eu acho que, como foi dito pelos vereadores, tanto o executivo quanto o legislativo, naquilo que poderia ser feito, foi feito, reivindicado e assim por diante. E nós não tivemos a resposta que deveríamos ter, que era a solução do problema. Inclusive, numa delas, eu me lembro que a resposta veio com o contato de alguém da TIM, um 999, que se você ligar naquele 999, ninguém atende. Então, para vocês verem o quanto que a situação é grave, né? E a gente tem relatos de que a situação ela é meia ruim no Brasil inteiro com relação à TIM, mas a situação de Guaraniaçu ela é horrível, promotor. Porque eu moro no distrito do Guaporé, que fica a 35 quilômetros daqui, e lá nós temos uma torre da TIM 4G. E lá ela não funciona muito bem.
Mas eu cansei de vir do Guaporé e eu ter o telefone funcionando, e quando chega de uma altura para cá, eu fico sem contato. Então, tipo assim, para nós lá é ruim, aqui está horrível a situação. Então, eu quero agradecer o senhor por ter tomado essa iniciativa porque, como foi dito aqui pelo vereador Gustavo, de repente, por ser o Ministério Público, com certeza vai ter uma força muito maior, e quem sabe que dessa vez a população de Guaraniaçu e da região seja atendida. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlão. Quero aqui agradecer a presença do nosso suplente de vereador, estava fazendo trabalho de vereador até poucos dias, o Ricardo Pinaf. Quero aqui agradecer de coração o proprietário, o Ed Cunha, do RR+, e sua equipe, fazendo cobertura desse trabalho. O Irundi Magalhães, representando a imprensa também. Quero aqui agradecer os colegas e representantes lá da Defesa Civil, o Ezequiel Peretti e o Wagner. O Sargento Saraiva não pôde estar presente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho lá do bombeiro, doutor, onde eu faço parte, aqui, trabalho há 15 anos, aquela instituição, várias vezes chegou gente desesperada, batendo na porta, que não conseguia ligar. Está desligado o telefone? Não, a escola do telefone ligou, estou ligando, não dá certo. Então, a hora do pânico é o desespero, sabe? Se tu for pedir uma ração, como foi lembrado pelo pessoal, dá prejuízo, dá desgaste, o bicho sofre, mas na hora de um socorro, de um incêndio, seja lá o que for, de um pedido de socorro, aí você vê quanto é difícil, aí você fica desesperado sem saber o que fazer. Até eu recebi uma mensagem do comandante que hoje à tarde mesmo teve um acionamento de um incêndio que o pessoal teve que vir até o destacamento porque não teve êxito na ligação. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto, agradecer mais uma vez o Dr. Taylor, prefeito, todos os colegas da noite, todos vocês que são importantes, porque a união faz a força. Então, agora, para ser mais breve, vamos passar a palavra, primeira mão, para o presidente da Associação Comercial, o Matheus Camana. Faça favor de subir à tribuna, Matheus. Presidente, se está desligado. Está desligado. Pode, se... Foi? Ah, ligou? Acho que... Tá, agora sim. Desculpa. Se me permite, só vou pedir que quem for falar, fale quem representa e também qual é a empresa que está com problema de sinal, para a gente conseguir delimitar bem. Até depois eu pedir que os vereadores só falem a empresa também que está com problema, porque para nós, na promotoria, as maiores reclamações, e não só como promotor, mas também como cidadão que reside aqui, as que eu mais tenho reclamação é da TIM e da Vivo. Não sei se com vocês também é a mesma coisa. A Claro, me parece que o sinal não é tão bom quanto em Cascavel, por exemplo. Cidade pega. Mas... Oi? Só cidade pega. Só cidade. Cidade interior não, né? Então, e da Oi, também eu desconheço eventuais reclamações, mas as que eu mais ouço reclamação, até para a gente filtrar a demanda inicial, é da TIM e da Vivo. Até a comparação que nós fizemos quando fizemos o trecho Cascavel-Guaraniaçu, na rodovia em Ibema, na rodovia perto da PRF em Catanduvas, existe sinal. Quando nós chegamos aqui no trevo de Guaraniaçu, não é que o sinal seja ruim. O próprio dia que nós iríamos fazer, e até para deixar isso demarcado a importância que isso tem, né? No dia que nós marcamos a reunião, eu estava voltando do almoço, tinha uma obra no trevo da cidade e eu me atrasei 5 minutos por causa da obra e queria avisar os vereadores que eu não estava atrasado de propósito, que eu estava atrasado porque eu peguei uma obra. Eu não consegui comunicar. Que eu iria me atrasar 5 minutos para a reunião para tratar do problema do sinal de telefonia, porque eu não tinha sinal de telefonia. Então, acho que isso nos explica muito bem qual é a situação, e como o senhor muito bem salientou, a situação, a gravidade da situação que se chega. Você está falando de uma cidade que fica, mais uma vez, na beira da BR-277, você está falando de uma cidade que, às vezes, o senhor, como presidente, como bombeiro, a pessoa está passando por uma situação de incêndio,
A pessoa está passando por uma situação que está pegando fogo na casa, que tem familiar, que tem as coisas que ela demorou a vida inteira para construir, e ela liga, está sem sinal. E ela deixa de ter uma proteção imediata e perde tudo, perde às vezes sua casa, seus parentes, as coisas que demorou a vida para construir porque não tinha sinal. Às vezes a pessoa precisa de atendimento de saúde, não consegue chamar uma ambulância, não consegue chamar o SAMU porque não tem sinal. A questão dos empresários, a mesma coisa. Então, peço para vocês que delimitem quem que vocês representam e também qual é o tipo de sinal de qual empresa que está faltando. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Sou o Matheus Camana, representante da Associação Comercial ASEG de Guaraniaçu. Bom, acredito que vivemos uma situação de globalização e cada um tem um celular na mão hoje em dia. A reivindicação de todos é a mesma. Se eu for perguntar a cada um dos senhores, cada um tem uma história a contar de uma situação que ficou sem telefone, que precisava conversar com alguém, pedir um socorro, seja a lazer ou a trabalho. O meu segmento de trabalho é automotivo. Então, dependo que meus clientes me solicitem através, normalmente, de ligação ou aplicativos de mensagem. Nosso caso, o que mais há defasagem é a TIM. Então, fica ruim para a gente estar dando uma resposta brevemente ao nosso cliente, porque sabemos, do lado empresarial, que responder um cliente rapidamente, às vezes, é a chave para você fechar uma venda. E isso acaba acontecendo situações que não respondeu na hora, mas por coincidência o telefone não está funcionando, fechou com outra empresa. É uma reivindicação da Associação Comercial, dos empresários de Guaraniaçu. Eu, representante essa frente aqui, trago essa solicitação para vocês, como uma solicitação de cada um de vocês, porque eu vejo isso como uma falta de respeito. Um descaso com a sociedade, com todo mundo, todos os presentes que estão aqui, em relação à comunicação e à falta de interesse das empresas em resolver essa situação. Porque muitas vezes, como também foi mencionado aqui, abre-se protocolo, você liga lá, você perde um tempo, meia hora no telefone, a musiquinha cantando lá é bonito, mas para quem está no telemarketing. E realmente essas pessoas que estão trabalhando, que são funcionários dessas empresas, talvez não tenham culpa da situação delas, mas sim seus gestores que não se preocupam com o serviço de qualidade e só visam lucro. Talvez essa seja a hora de eles começarem a olhar diferente para as pequenas cidades e que também tem um papel muito importante na economia de todos. Acredito que, como estamos em uma era muito globalizada e muito tecnológica, existem ferramentas que consigam medir o sinal do telefone de todas as operadoras. TIM, Vivo, Claro, e as infinidades que completam o sinal aqui de Guaraniaçu. Por que essas empresas não fazem um relatório e dizem assim, município, está aqui, eu não consigo entregar isso por conta disso. Às vezes acontece lá, mas teve vandalismo na torre e não conseguiram avisar logo. Mas como que vai avisar se o sinal não funciona? Então, operadoras de telefone, parem com o descaso com a sociedade, com o município de Guaraniaçu. Precisamos de uma resposta dos senhores brevemente. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Agora pedimos que suba a tribuna, faça uso da palavra. Valcir Guarda, representante do Rotarate e da Cassiopar. Corrigindo a Rotary. Boa noite a todos. Parabéns por esse evento. Acho que quando a gente tem um problema, tem que ser sanado. É isso que a gente espera. Sou presidente do Rotary e ali é composto por pessoas de vários segmentos e representam várias entidades ou segmentos dos negócios de Guaraniaçu, sejam profissionais liberais, sejam empresários ou agricultores. Também faço parte da Cassiopar, que é a coordenadoria das associações comerciais. E, como o Matheus falou, quando você não atende teu cliente na hora que ele precisa, normalmente ele procura outro. E aí você fica no prejuízo. Eu tive uma situação com a minha esposa, não conseguia marcar consulta em Cascavel. Simplesmente o telefone não funcionava. Tive que falar com uma empresa em Curitiba. Quem que diz que você conversa com a pessoa? A ligação até completa. Mas não existe conversação.
Não existe diálogo porque você não entende a pessoa e a pessoa não entende você. E o que acaba acontecendo? A pessoa desliga o telefone. Então, acho que é um descaso das operadoras para com o seu cliente. Acredito que todos vocês pagam os seus boletos de telefonia. Eu acredito que não tenha ninguém inadimplente. Porque se vocês estiverem inadimplente, o que eles fazem? Colocam no SPC, no Serasa, né? E aí como que fica a contrapartida daquilo que você pagou por um serviço que você não tem? O meu contato é Cascavel, minhas linhas telefônicas são empresarial e é com a Conectafone Cascavel. O rapaz simplesmente diz assim, eu não tenho mais o que fazer, vou te dar um 0800 para você denunciar a TIM, fazer uma reclamação. E é isso que eu não quero escutar. Eu como consumidor, eu quero que o meu serviço que eu contratei, que eles prometeram entregar e não estão entregando. Simplesmente isso. Então, eu acredito que essa audiência pública ela é muito importante. Parabéns, Dr. Taylor. Eu acho que é um pontapé inicial. E acho que parabéns a todos que estão aqui, ao Executivo, ao Legislativo, né, que se envolveram nessa causa que é de todos. Talvez o município seja pequeno. Talvez a TIM não acho que não é importante. Mas na medida que foi assinado o contrato, que foi combinado com o cliente, ele tem que entregar. Como eu faço como empresário, procuro atender o meu cliente da melhor maneira possível. E o combinado não custa caro. Obrigado. Obrigado, Valcir. Agora eu convido que faça uso da tribuna representando a OAB, a doutora Cristiane Zaniolo. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o presidente da Câmara e a mesa já nominada, Dr. Taylor. Quero agradecer pelo também convite e dizer que a OAB está aqui hoje sendo representada através da vice-presidente da subseção Laranjeiras do Sul, em meu nome, e dizer que nós representamos a classe dos advogados. O que nós temos para reclamar da telefonia, do sinal? Nós estamos fazendo uma audiência, aí nós não temos sinal. Tranquilo. Nós estamos há 2 semanas atrás, uma advogada no tribunal do júri, eu preciso acessar os autos. Ótimo! Você entra através do seu login e da sua senha, através da sua OAB, e aí você acessa a internet. Então, eu estou sem sinal. TIM, Vivo, Brasil Telecom, todas, mas campeã, TIM e Vivo. Aí, eu não consigo acessar os autos. Ótimo, então você já estudou, doutor? Não, eu quero revisar. Então, eu vou emprestar um notebook para ela e ela vai acessar. A OAB teve que colocar um roteador no tribunal do júri para ela poder ter acesso. Por quê? Porque a telefonia móvel não tem sinal. Aí eu digo para vocês, nossa, tranquilo, é tranquilo fazer uma audiência. Não, não é tão tranquilo assim. Eu preciso olhar as provas carreadas aos autos. Eu não consigo. Por quê? Porque eu estou sem sinal, logo eu não tenho internet, não, acesso à internet, aí eu vou acessar, mas aí eu não tenho sinal. Aí, então, eu fico prejudicada da mesma forma. A telefonia móvel não são questões pontuais, são questões recorrentes. Trago dados a vocês. Quais são os dados? Cobranças indevidas, abusivas das faturas, mudança de planos sem autorização, dificuldade de cancelamento de linhas lideram o ranking de reclamações desses órgãos. De 20% a 35% das reclamações são relacionadas à telefonia. Isso, PROCON e juizado.
O doutor pode me dizer, isso é um dado mensal, de maneira indenizatória, mas o problema não se resolve. Entendam dessa forma. E dessas 25% ou 30%, mais de 60% dessas de telefonia, o problema é da telefonia móvel. As reclamações com a telefonia são diárias. Diárias. Todo santo dia, um advogado atende um cliente, por quê? Porque nós temos problema com telefonia móvel. Falta de sinal, internet ruim. Os advogados que estão aí, doutor Pinaf, podem dizer para mim, é recorrente. Doutora, acho que eu vi a doutora Valentina aí, a Gabriela pode me precisar essas situações. São recorrentes os problemas. O que eu tenho a finalizar e dizer em nome da OAB, que deve ter, sim, responsabilidade para com o consumidor. Está previsto isso no Código de Defesa do Consumidor. Que não tem o seu direito lesado com problemas que se repetem de forma corriqueira. As empresas têm lucros, essas empresas de telefonia têm lucros estratosféricos. E os contratos publicitários delas são caríssimos. Então, percebemos que há também recursos para investimento em o quê? Infraestrutura, melhoria do sinal, o que é primordial. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Agora convidamos que faça uso da palavra na tribuna a senhora Maria do Belém, representando o Conselho Tutelar de Guaraniaçu. Enquanto a dona Maria vem até a tribuna, quero agradecer ao Odete Seik, presidente do Hospital Santo Antônio, agradecer o Custódio e o Leal, a equipe que está de trabalho da PM. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de a gente poder estar aqui fazendo uma reclamação e para juntos resolver o problema da telefonia de Guaraniaçu. Quero ressaltar que eu não vim em nome do colegiado, não tratamos desse assunto, não foi deliberado, mas eu vim por iniciativa própria, como cidadã e como conselheira tutelar. Não estou aqui em nome do colegiado, eu estou aqui como conselheira tutelar por iniciativa própria. Eu quero ressaltar que o sinal que nós temos com todas as operadoras que a gente tem observado, que não está à altura da necessidade da população de Guaraniaçu, porque o órgão recebe o telefonema das mais variadas telefonias operadoras e a gente não consegue se comunicar com o usuário, a pessoa que precisa do nosso serviço. Muitas vezes fomos desacatados por mensagem, porque não atenderam, e não foi por culpa nossa, não foi a gente que se negou o atendimento. Foi o sinal que não estava à altura da necessidade, e não foi possível a comunicação. Vi os representantes da Polícia Militar aqui, e por muitas e muitas vezes a gente telefonou para a polícia e a gente não conseguiu o contato. Tivemos que ir pessoalmente ao destacamento para a gente poder executar o serviço que tinha necessidade de acompanhamento policial. Já precisamos de serviços do telefone com a escola, com hospital, com posto de saúde. A gente não consegue a ligação. A gente precisa ir pessoalmente, se deslocar, quando a gente poderia ganhar tempo, apenas com um telefonema resolver o problema. Então, estamos aqui, estou aqui, e ressaltar também que eu faço uso de telefone móvel na cidade e no interior. Não foi só com a EDE que aconteceu. Precisava falar com o meu pai, e como o sinal não tinha sinal, que ele mora na zona rural, eu tive que ir pessoalmente lá para poder falar com ele, porque por telefone não dá. Então, a gente usa telefone no interior, na cidade, nos bairros. Eu moro num bairro,
mas quando eu chego em casa, o sinal vai embora. Eu tinha um contrato com a TIM, usei por muitos anos daquela operadora, e como não estava contento, oferecendo plano, eu tinha um plano fixo, eles ofereceram um plano novo, eles queriam que eu pagasse mais pela minha fatura. Eu me recusei. Quando chegava uma altura, porque a internet era ilimitada, chegava lá depois da metade do mês, do dia 15 e 20, eu já ficava sem sinal. Eu não tinha, eu troquei de operadora, eu estou usando do Correios. No início estava tudo bem, agora já não está bem, não, o sinal está ruim também. A operadora que presta o serviço para o Conselho Tutelar, que eu não me recordo se é Vivo ou se é Claro, porque eu não sei com quem eles têm o contrato, quem foi que ganhou a licitação, também não está contente. Então, a reclamação que eu faço é de todas as operadoras, porque está muito difícil. A população, quando não é atendida pelo órgão, pelo Conselho Tutelar, eles não falam da operadora, eles falam do órgão. Então, isso está trazendo um prejuízo que nós não estamos sendo culpados por isso. Então, as críticas vêm, mas não é por culpa das conselheiras que estão lá. É por culpa da operadora que não presta um serviço de qualidade. Então, o nosso serviço está sendo prejudicado das mais variadas formas, tanto em orientação que a pessoa precisa por telefone, como uma emergência, como uma situação de violência, como um problema de saúde, das mais variadas formas. Então, eu quero dizer a todos que essa iniciativa foi boa, de a gente estar aqui debatendo esse problema, e vamos ver se nós conseguimos mais pessoas para nós resolver de uma vez por todas. Agradeço ao doutor pela iniciativa, doutor Taylor, e os demais que estão aqui participando deste momento importante do exercício da nossa democracia, para resolver um problema que é da sociedade em geral. Se a gente paga por um serviço, a gente quer um serviço de qualidade. Assim como a população tem direito de cobrar das instituições, dos órgãos, um serviço de qualidade, porque ninguém está lá de graça, e mesmo que fosse de graça, ele tem que ser de qualidade, porque a pessoa se dispôs a fazer. Assim, eles que recebem, eles têm que olhar com muito carinho para o povo que paga pelo serviço que contratou. Obrigada. Obrigado, dona Maria. Agora eu peço que faça uso da palavra representando o sindicato patronal de Guaraniaçu, ex-prefeito de Guaraniaçu, senhor Eloy Cassol. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eloy Cassol e estou representando o Sindicato Patronal de Guaraniaçu. Primeiro, parabenizando aí a casa, os vereadores, ao Dr. Taylor, acho que é uma iniciativa realmente que faz com que a comunidade participe e que a gente possa sentir a necessidade que não é, às vezes, de uma pessoa, de uma família, e sim de todos. Como representante do sindicato, o que a gente ouve bastante dos nossos associados e que vão lá, é que muitas vezes eles têm que chegar até o sindicato, às vezes até por uma ligação telefônica, eles marcam um horário e para vir fazer um documento, um ITR, e quando chega ali, às vezes não tem sinal de internet, eles têm que voltar para casa e às vezes moram longe, não tem carro, depende de carona, de ônibus. Muitas vezes a gente vê que tem
agricultores que chegam ali e precisam de alguma coisa urgente, porque eu tenho que pegar o ônibus, e o ônibus sai tal momento. Mas não temos sinal, temos que aguardar. E eles precisam voltar outro dia. Então, acho que esse é um prejuízo enorme que os nossos agricultores, que toda a nossa população em si, leva, né, por não ter esse sinal. E a gente vê que quando a gente compra, eu falo pela minha operadora que eu uso, ou que a gente usa, eu uso nas minhas empresas, é a TIM. E tem tido uma dificuldade enorme. Então, a gente tenta fazer com que, quando eles vêm vender os planos, eles sempre dizem que é o melhor. E já tive negociações que vieram fazer comigo para mudar plano, eu uso o plano empresarial também, mas para você mudar, eu tenho feito reclamações direto a isso, né? Porque eles conseguem, eu não sei como é que eles conseguem, de vários lugares, tem Guarapuava, tem Cascavel, tem Curitiba, que ligam te oferecendo planos. Então, quer dizer, podia ser pelo menos alguém aqui da região que fosse mais próximo, que a gente tivesse oportunidade de reclamar mais direto. Mas você não tem com quem reclamar depois que você fecha um plano com essas operadoras. Então, acho que esse é um dilema. E eu tentei me justificar que nós não tínhamos o atendimento, e aí o que eles dizem é que, então eu vou verificar o que está acontecendo e já te retorno. Até hoje eu nunca vi alguma operadora retornar do que estava acontecendo em Guaraniaçu daí não me oferece mais o plano também. Daí eles acabam não ligando mais para oferecer o plano. Então, essas coisas que a gente fica indignado, né, de uma população, a gente depende disso. A população paga, porque se fosse tudo de graça, a gente não podia nem reclamar. Mas nós temos as nossas taxas, por mais que umas mais caras, outras mais baratas, mas tem custos para a gente. E toda a população reclama disso. E eu acho que a nossa entidade nos pede sempre para que aonde que nós devemos reclamar, com quem que nós devemos falar sobre essa necessidade. Eles sempre vendem um plano perfeito, só que não funciona. Então, eu acho que agora é um momento especial e a gente espera que a gente possa contribuir com essas maneiras de explicar nossas formas, as nossas deficiências e o que nós temos, e isso impactua nas nossas empresas. Quantas vezes você tenta falar com as pessoas, não consegue, e aí já teve relatos aqui, a doutora já colocou várias posições aí que acontecem no dia a dia. Então, eu acho que essa é a principal reclamação, eu digo em nome da minha entidade, mas que a gente ouve quase que todos os dias, dos agricultores, da dificuldade que eles têm que sair lá do interior e vir até a cidade, às vezes por falta de comunicação, que às vezes ficaria muito mais fácil uma pequena ligação. Então, acho que essa é a nossa solicitação. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, senhor Eloy. Convido que faça uso da palavra a representante do Sindicato Rural de Guaraniaçu, senhor Loreci. Agradecer a presença do nosso amigo Dr. Martins, engenheiro da Prefeitura Agrônoma. Boa noite a todos. Eu acho que é propícia o momento para ser discutido a questão da telefonia, um problema sério do nosso município. Que nem o Almir falou, a nossa dificuldade nessa época de fazer cadastro de terra, você chega na hora, não atende, você fica esperando até que volte o sinal de internet, o produtor quer saber da resposta, precisa de uma posição, acaba indo para casa sem aquele documento, retornando um novo dia e o sinal muitas vezes falhando. Diversas vezes as pessoas ficam padecendo. Diante de todas essas dificuldades, a gente vê assim que o problema mais sério hoje seria com a ligação. As ligações não estão sendo completadas. E quando se completa tudo
intercalada, cortando trechos, dificultando o entendimento entre as partes. Para vocês terem uma noção, o Paludo, João Domingos Paludo, que é um dos diretores do sindicato, mora próximo de uma torre, lá no Borma. E para você conseguir fazer uma ligação para ele, você tem que agendar umas 4, 5 vezes, para ver se consegue um dia falar com ele. Não consegue ligação. Quando consegue uma ligação, está direto cortando. O que a Cris trouxe aí, números, isso aí é a mais pura realidade que nós estamos passando. As dificuldades estão no nosso dia a dia. Então, nós precisamos tomar alguma iniciativa para que essas pessoas não padeçam mais. A dificuldade está muito grande. Como representante e atuando lá no sindicato, a gente vê as dificuldades das pessoas. Eles não têm acesso. Muitos moram no interior, distantes. E dessas distâncias, eles tocam se locomover para a cidade. A parte mais difícil que a gente vê, imagina um agricultor precisando de uma saúde, de um SAMU, de uma ambulância. Quem que vai resolver o problema dele? Ele vai ter que sair de lá para vir para cá? Essas são as dificuldades que nós estamos encontrando. Obrigado, gente. Obrigado, Loreci. Passamos agora a palavra para os demais que quiserem da plateia usar a palavra, só se manifeste que a nossa funcionária entrega o microfone. Boa noite a todos. Agora Eu sou José Gracioso, vice-prefeito de Guaraniaçu. Ao meu ver, é o seguinte, o problema está instalado no nosso município e não é só no nosso município. Quando a gente sai fora do município de Guaraniaçu também, recentemente eu tive em Cascavel, dentro da UPCAM, e eu não conseguia contato com Guaraniaçu. No meu entender, e um assunto que a gente já vem há muito tempo sofrendo com ele e tratando também de soluções, é problema técnico que as operadoras estão tendo com a demanda que surgiu no país. E alguém me corrija se eu estiver errado, nos anos 90 houve uma privatização das operadoras de telefonia móvel no Brasil. O que aconteceu naquela época? Naquela época a demanda era uma, hoje a demanda é outra. E os investimentos que houve nessas telefonias não foi suficiente para a demanda que tem hoje. Então a minha sugestão, perante aqui o Ministério Público, que seja feita uma representação junto à Anatel, que é o órgão regulamentador de todas as telefonias do país, que são multinacionais, que, ao meu ver, por que no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a telefonia funciona melhor do que a nossa no interior? Porque provavelmente os investimentos nesses locais estão sendo maiores do que aqui no interior do país. Então, fica a minha sugestão que se faça uma representação junto à Anatel, que verifique esses contratos que foi feito lá no início da privatização, para que se as empresas, essas multinacionais, estão realmente cumprindo com o que foi acordado na época dos investimentos necessários para que hoje nós tenhamos uma telefonia de boa qualidade, como todos pagam por planos de telefone, sejam atendidos. Meu muito obrigado e que sirva a sugestão aí, doutor. Obrigado, José. Fica aberta a palavra. Alguém que se manifestar, fica à vontade. A dona Beth, enfermeira do posto de saúde ali. Meu nome é Elizabeth, sou enfermeira da Secretaria de Saúde. Como representante da Secretaria de Saúde, nossa preocupação é que a maioria dos nossos usuários tenha a linha tanto TIM, Claro, como a Vivo. E muitos dos nossos pacientes são da área rural e não têm conseguido receber as nossas mensagens e têm perdido as consultas de agendamento na área especializada. Então, isso é de suma importância, né, a nossa população, e está reivindicando, né,
que isso é um desperdício também para a administração pública, que são consultas agendadas e que são pagas, né? E isso traz um prejuízo financeiro tanto para a nossa população como para a administração pública. Muito importante a colocação da enfermeira. Deixamos aberta a palavra. Nosso amigo ali, o Pito, vai usar a palavra. Boa noite a todos. Eu sou o Pipo, taxista, represento os taxistas da cidade de Guaraniaçu. O sinal do telefone está terrível. Às vezes eu estou no ponto de táxi ali em frente ao fórum eleitoral, o pessoal vem do mercado Superpão pertinho, não consegue ligação. Diz que o telefone está desligado. Eu falo, o telefone está ligado. É o sinal da TIM, do correio. Meu telefone era da TIM, mudei para o correio, agora ficou pior. No começo estava bom, agora ficou pior também. E tem meus colegas taxistas também, que tem o telefone da Claro, da Vivo, vários operadoras também, está terrível o sinal. Muito obrigado. Continua aberta a palavra, quem quer se manifesta, fique à vontade. Ó, doutor. Boa noite a todos, senhores vereadores, doutor Taylor, representante judiciário, Gabi, todos que estão aqui presentes, essa reunião é muito importante. Meu nome é Ricardo Pinaffi, eu fui vereador aqui em Guaraniaçu, até os passados 20 dias eu era vereador aqui em Guaraniaçu, é prefeito Osmário também que se faz presente, e mais autoridades, e também sou advogado aqui na nossa cidade. E diariamente enfrentamos problemas com os serviços de telefonia. No meu cotidiano, vida como advogado, por diversas vezes eu tive clientes reclamando ou passando a situação no seguinte sentido: doutor, eu estava na delegacia com meu filho, teve um problema, eu precisava do senhor, eu tentei ligar, mas não funcionou. Acabei contratando outro advogado que estava passando por ali, porque eu precisava de um advogado urgente. Durante uma audiência, como a doutora Cristiane falou, a mesma situação, preciso acessar um documento, hoje nossos processos são todos eletrônicos, preciso assinar um documento pelo telefone, não funciona. Seja num tribunal do júri, a mesma coisa. Hoje mesmo eu precisei fazer um acordo de um processo com um advogado e eu não conseguia falar com ele. Hoje mesmo, até conferir aqui, ó, nosso sinal consta no telefone que tem sinal. Mas se eu fizer uma ligação para alguém, não tem como entender o que a pessoa fala. Na maioria dos dias não tem sinal, e quando tem sinal não dá para entender o que a pessoa está falando do outro lado. E nós temos que pagar o telefone. Seja o pré-pago, nós temos que colocar crédito, senão vamos perder o nosso número é cancelado e passado para outra pessoa. E nós precisamos do nosso telefone como instrumento de trabalho. No pós-pago, a mesma coisa. Dr. Taylor, a relação de consumo está configurada. Nós, consumidores, artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a empresa de telefonia, fornecedor de serviço, conforme previsto no artigo 3º, e o nosso direito está garantido conforme o artigo 14 do CDC, onde essas empresas têm que responder pelos prejuízos que vêm sendo causados. Conversei com o Alcir, acho que foi ontem. Ele me passou uma situação que ele trabalha com guincho, que perdeu aproximadamente mais uns 30 mil reais de cliente que tenta ligar e não consegue. Então as pessoas estão pagando por um serviço que não está sendo prestado e estamos aqui, refém de uma telefonia que não funciona. Não podemos parar de pagar para não perder o nosso número, que é instrumento de trabalho, mas não conseguimos usar essa telefonia. Eu vejo, doutor, que a solução seria propor uma ação coletiva, porque quando eu estive aqui na Câmara, por várias vezes eu vi o vereador José, o vereador Gustavo, o Carlão, todos os demais mandando ofício, solicitando uma melhoria da telefonia, e as respostas vêm até zombando da nossa cara, dizendo que não existem reclamações. Mas como que nós vamos ligar reclamando se não tem sinal? Ano passado mesmo, eu fiz uma lei aqui que eu considerava muito importante para a população, que é a lei para poder agendar a consulta médica por telefone sem precisar ir no posto de saúde tirar uma consulta. Tirar a ficha para poder consultar. Você poderia ligar, agendar a data da tua consulta e só se dirigir ao posto, não tem que acordar cedo para tirar a ficha. Mas não tem como funcionar a lei. Por que não funciona o telefone? Então como que vai estar agendando essas consultas? Então seria essas minhas colocações. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Alguém que queira se manifestar, fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Ronivan Cassol, moro na comunidade do Rio Bandeira. Telefone desligado. Tá ligado, está muito longe. Lá onde eu moro, dá em torno de 680, 700 metros de altitude. Nenhuma operadora funciona lá. Nenhuma. Pode pegar qualquer operadora e descer lá que nenhuma funciona.
E daí chega no final do mês, se você não pagar a conta, você perde. Então é um descaso muito grande com a população. Deus abençoe que essa iniciativa aí funcione. Mais alguém queira se manifestar? Antes, então, de encerrarmos os trabalhos, passamos novamente a palavra ao promotor Dr. Taylor. Muito obrigado. Agradeço pela participação de todos, de todas. Como falado aqui no começo, foi mais de uma hora, quase 1h30, ouvindo vocês. E é importante a gente fazer essa escuta qualificada da população como um todo, porque só assim nós conseguimos adotar as medidas que se revelarem necessárias. Como bem dito pelo Dr. Ricardo, pelo nosso vice-prefeito, a situação da telefonia no Brasil vinha sendo prestada até a década de 90 pelo Estado. Aí tu passa por uma fase de descentralização dos serviços públicos com a privatização, mas ao mesmo tempo tu cria agências reguladoras. Então, o que se passa no momento é muitas vezes por um déficit de atuação das agências reguladoras, dos responsáveis por controlar esse serviço público, e por isso a necessidade de haver uma intervenção dos representantes populares, de fazer com que se supra, então, essa necessidade. Então, agradeço pela intervenção de todos vocês. É importante que para nós, a despeito de já existirem várias informações na promotoria, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, é importante a gente ouvir vocês e formalizar. Porque um processo, uma recomendação administrativa, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, né, não é feito apenas e tão somente com eu ouvi dizer, eu ouvi o pessoal reclamar que tal coisa. Por isso que muitas vezes as atuações, sejam extrajudiciais, sejam judiciais, acabam não tendo um bom resultado ou resolvendo a situação que nós queremos solucionar na cidade. Porque, vai alguém na prefeitura e reclama, vai alguém na promotoria e reclama, se isola, se trata como um caso isolado, como um fato isolado. Mas hoje, me parece, nesses anos de Ministério Público que eu tenho, seja como estagiário, seja como assessor, seja como promotor, que já se vão mais de 10 anos nas 3 funções, com a mais absoluta certeza foi a vez que eu vi mais pessoas e vi mais segmentos sociais, que é mais importante até do que número, reunidos em torno de uma causa. Então isso demonstra, e é importante consignar, porque esses vídeos de hoje, esses áudios de hoje, esses elementos que nós coletamos hoje servem para algo. E servem para quê? Servem para subsidiar a minha atuação, a atuação dos vereadores, a atuação do prefeito, a atuação dos demais representantes. Mas o que se percebe, com base em tudo que foi ouvido, com base em tudo que foi gravado, é que não é um caso isolado. O que se percebe é que não é uma pessoa, um bairro, um pedaço da cidade ou uma pequena porção que está sendo prejudicada. Nós estamos hoje numa terça-feira que choveu, que todo mundo trabalhou, são 7 ou 8h30 da noite, estamos aqui há mais de 1 hora falando sobre isso. As pessoas vieram dos bairros, vieram do centro, vieram do interior do município, pessoas que trabalham na iniciativa privada, pessoas que trabalham no serviço público, pessoas que trabalham no centro, pessoas que trabalham no campo, todas, absolutamente todas, com o mesmo problema, que é a falta de sinal de telefonia. Então, a partir de hoje, a partir dessa nossa reunião, essa soma de esforços, soma de propósitos, dos mais variados segmentos da sociedade, nós temos sim fundamento para dizer o seguinte: olha, não é um fato isolado. Olha, não sei em que relatório, não sei em que documento que Guaraniaçu tem um bom sinal. Porque eu vejo agora, o meu telefone está aparecendo os risquinhos na antena. Mas se eu tentar fazer uma ligação, se eu tentar baixar uma imagem, se eu tentar alguma coisa,
Eu tentava muitas vezes me comunicar com o pessoal da minha equipe que está aqui para dizer, faça tal coisa, registre tal coisa, peça tal documento enquanto eu estou aqui. A mensagem não ia. Então, e vários de vocês devem estar, o presidente, para chamar a sua equipe, para chamar a sua assessoria, traga tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos registrar tal coisa. Queria saber quantas pessoas tem aqui. A gente não conseguiu perguntar pelo WhatsApp. Queria pedir para o pessoal para dizer para tal pessoa que tem representatividade falar. Não conseguia falar pelo WhatsApp. Então, não precise ir muito longe, mas com isso, agradeço a presença de todo mundo. Depois solicito as imagens, já deixo solicitadas as imagens para o presidente. Também quero deixar consignado que, além de termos uma representatividade das mais variadas classes e segmentos aqui do município, seja urbano, seja rural, seja empresário, seja serviço público, nós temos mais de 100 pessoas presentes aqui na audiência, conforme o presidente muito bem informou. Então, o que representa, o que deixa muito claro para nós aqui numa noite com plenário cheio, com várias pessoas presentes, que não é um problema isolado, tá? Então, dito isso, as providências que eu pretendo adotar de agora em diante, tá? Nós vamos recolher, então, as informações que tem da Câmara, vamos recolher as informações que tem do município, até os ofícios da Câmara já estão comigo. Nós vamos, então, com isso, juntar essas informações, instar a atuação do PROCON, instar a atuação da Anatel, verificar se pela presença da Anatel existe interesse do Ministério Público Federal de Cascavel de atuar em conjunto conosco, em litisconsórcio, para uma eventual ação coletiva. E após isso, com as respostas, nós vamos verificar se é caso de propor algum acordo, algum ajustamento de conduta, o que é muito difícil, até mesmo pela liquefação das relações, né? A gente não consegue identificar mais quem que é o responsável por o quê. Nós temos um ente abstrato TIM, nós temos um ente abstrato Vivo, nós temos um ente abstrato operador de telefonia, mas a gente fala com alguém por um número que a gente não sabe quem é. Então fica até difícil de identificar quem seriam os responsáveis por assinar um acordo. Então, me parece que após instados, não solucionado isso pela via da comunicação, um momento mais adequado é ajuizar uma ação coletiva, pedir liminar com fixação de multa, que acho que é um caminho mais natural das coisas. Mas agradeço pela presença de todo mundo mais uma vez e qualquer providência que for sendo adotada, serão repassadas para a Câmara, serão repassadas para o município, para os órgãos de imprensa, até porque é uma situação que envolve a todos, que envolve a todas, é do interesse de todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, presidente, pela disponibilidade de tempo, pela organização dos trabalhos e fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, Dr. Taylor. Essa Casa de Leis está aberta. O dia que o senhor sentir, você tem que ser convidado, fique à vontade. Agradeço ao prefeito, os colegas vereadores, representantes, já foi citado. Agradeço a presença de todos. E sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a audiência pública. Boa noite a todos.